Olá! The Batman finalmente estreou nos cinemas. Um dos filmes mais aguardados de 2022 estreou na última quinta-feira, dia 3 de março. E eu assisti na estreia mesmo, só que ao invés de fazer uma crítica de cinema, eu preferi fazer de outra forma. E de um jeito que o Tomada 1 está acostumado a fazer, que é em forma de ranking. E por isso o vídeo de hoje será um top 10 com os filmes do Batman, do pior ao melhor, na minha opinião. Então, qual será o último lugar, qual será o primeiro lugar e como The Batman ficou nessa história? Júnior Guimarães, Tomada 1. Todos os filmes do Batman estão nessa lista? Não. Eu não contei as participações do Batman em filmes de equipe ou de conjunto, ou seja, Batman vs Superman e Liga da Justiça não estão nessa lista. E também não contei com aquela infinidade de longas animados em 2D que foram lançados ou em circuito fechado ou direto para vídeo, como por exemplo, Batman e a Máscara do Fantasma, Batman vs Drácula, entre outros. Esse top 10 é de grandes lançamentos do cinema com os filmes do Batman. E se você não concordar com essa lista, com o primeiro lugar, com o lugar de The Batman, tudo bem, não tem problema. Respeito a sua opinião e só peço que respeite a minha, sem xingamentos, tá bom? Mas o último lugar é quase uma unanimidade. Quer ver? 10º lugar, Batman e Robin. Surpresos? Acho que não. Afinal, Batman e Robin é uma espécie de obra-prima às avessas. É um dos piores filmes de super-heróis já feitos e um dos maiores exemplos dos males da intervenção de um estúdio. Projetando esse filme para ser fonte de venda de muitos brinquedos com a marca Batman, a Warner esfacelou de vez a atmosfera autoral e sombria que Tim Burton criara para os primeiros filmes. O resultado é uma ruindade inacreditável, com visual carnavalesco, edição grotesca, atuações vergonhosas e diálogos constrangedores, com a maior coleção das piadinhas mais sem graças que eu já vi. O mais triste é saber que isso tudo foi o que o estúdio idealizou. Uma péssima ideia que quase enterrou o Homem-Morcego nos cinemas. I'm poison. 9º lugar, Batman Eternamente. Foi aqui que a lambança começou. Incrível como conseguiram reunir vários talentos em um só projeto e fizeram um longa tão fraco. Val Kilmer foi de grande Jim Morrison a um Batman desconectado do público. Nicole Kidman fez o par romântico mais esquecível dele e nem o vencedor do Oscar, Tommy Lee Jones, escapou da caricatura como o vilão Duas Caras. Aliás, ele não suportava trabalhar com Jim Carrey, o Charada, outro vilão que não se leva a sério nem por um segundo. Para finalizar, o diretor Joel Schumacher saiu de 2 filmes muito bons, incluindo a obra-prima Um Dia de Fúria, que tem crítica no canal, mas chegou até aqui sem fazer nada além de obedecer a quem estava pagando a conta. Mesmo assim, Batman Eternamente tem um acerto: a canção tema Kiss from a Rose. Baby, I can pay you to a kiss from a rose. E só. 8º lugar, Batman, o Homem-Morcego. O primeiro filme do herói é bizarro e ridículo. Calma, não é um xingamento, mas uma definição que, acredite, está nos próprios créditos iniciais. Assumidamente brega, Batman, o Homem-Morcego é uma expansão da série de sucesso da década de 60 e que comete a façanha de reunir Coringa, Charada, Pinguim e a Mulher Gato na mesma produção. Bem como na TV, aqui estão todas as piadas, cenários coloridos, planos malignos, armas absurdas, como por exemplo, um spray repelente de tubarão, e atuações dignas de cosplay de shopping. Deveriam ser pontos negativos, porém, a produção assume abertamente o risco da vergonha e entrega uma aventura bem diferentona, movimentada, divertida e muito nostálgica. Bons tempos. Emergency. 7º lugar, Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Quando eu penso no encerramento da trilogia de Christopher Nolan,
penso em como a alta expectativa pode acabar mal. Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, tem dois grandes problemas. O primeiro é o roteiro inchado, com várias pontas soltas e um elenco tão grande que não deixou tempo para todo mundo respirar direito. A atriz Juno Temple, por exemplo, entrou e saiu que ninguém reparou. O segundo é simplesmente ser a continuação de um filme que beira a perfeição. A comparação foi inevitável e, claro, a terceira parte perdeu feio. Ainda assim, não é uma obra ruim. O capricho na parte técnica e a força narrativa foram mantidos e, além disso, a atmosfera cumpre a premissa e a trilogia fecha bem o arco do Homem-Morcego. Pena que ele prometeu mais do que cumpriu. What does that mean? Rise. Sexto lugar, Lego Batman, o filme. Tudo com Lego fica melhor. Uma das provas disso é essa versão divertidíssima do Homem-Morcego contra seu arqui-inimigo, que, aliás, é a versão mais espalhafatosa do Coringa desde a série da década de 60. O mais impressionante é que Lego Batman é uma paródia assumida dos personagens e, mesmo assim, consegue criar uma trama original e com identidade própria. Duvidando? Procure uma outra adaptação, uma relação mais simbiótica entre mocinho e vilão em que um não vive sem o outro. Agora procure em qualquer filme, não de super-herói, mas qualquer filme em que o vilão faz o que ele consegue aqui no ato final. Não existe. E olhe que o aguardado Batman vs Superman foi lançado no ano anterior, mas essa versão de brinquedo foi muito, mas muito melhor. Come on, Batman, let's get grooving! I can only look you in the eyes right. Quinto lugar, Batman, de 1989. Primeiro filme sério do Batman, a obra de Tim Burton inaugurou uma nova era dos super-heróis no cinema. Isso inclui trazer um grande astro, Jack Nicholson, e reinaugurar a cultura de produtos licenciados, como brinquedos e videogames. O filme é uma belezura. Marcou época e deu vários presentões para nós. O Bruce Wayne inesquecível de Michael Keaton, o Coringa icônico de Nicholson, a trilha de Danny Elfman e a cenografia muito bacana. Tanto que ganhou o Oscar de melhor direção de arte, concorrendo contra O Segredo do Abismo e As Aventuras do Barão Munchausen. Enfim, uma adaptação que agradou a todo mundo. O público geral, os fãs de quadrinhos, o estúdio e o próprio cineasta, que provou seu talento e ganhou carta branca para o próximo filme. Wait till they get a load of me. Quarto lugar, The Batman, de 2022. O fracasso do universo compartilhado DC deixou Batman meio à deriva, clamando por uma tacada certeira do estúdio em projetos solo. Quando pensávamos que não havia mais nenhum olhar autoral sobre o morcegão, eis que o diretor Matt Reeves surge para acertar em cheio e salvar o dia. Ou melhor, a noite, já que The Batman é noturno, pluvial e exala vingança por todos os poros. E Reeves encontrou a pele ideal em Robert Pattinson, que arrebenta tanto como Bruce Wayne quanto como seu alter ego justiceiro. Sendo mais um que sai da sua bolha para explorar um novo potencial cinematográfico, o novo Batman bebe de David Fincher para se tornar pesaroso e investigativo. Portanto, um excelente passo para uma nova franquia. I'm vengeance. Terceiro lugar, Batman Begins. A visão sóbria de Christopher Nolan era tudo que o Batman precisava para ser revivido nos cinemas. Isso porque Batman e Robin fez a Warner ter o pé atrás com cada nova ideia sobre o personagem. Porém, o estúdio confiou na proposta promissora de Nolan e lhe deu as chaves de Gotham. O resultado é o mais próximo de realismo que o herói já teve no cinema, com um roteiro palpável e uma origem primorosamente explicada. E fez isso colocando dois vilões não tão famosos fora do gueto quadrinístico, como Ra's al Ghul e Espantalho. Este último, inclusive, é a chave para uma mensagem sobre superação do medo, sendo que ambos os vilões fecham o arco psicológico do herói. Uma nova perspectiva que não apenas respeita, mas também
amplia o legado do Batman. The world is too small for someone like Bruce Wayne to disappear. Segundo lugar, Batman: O Retorno. Fato: Batman: O Retorno é a adaptação mais autoral do herói, dona de uma identidade cinematográfica que desafia a lógica. Isso porque o seu diretor não fez um Batman, mas um filme de Tim Burton. E com isso, ironicamente, acabou fazendo o filme mais Batman de todos, como se um não existisse sem o outro. Sim, é confuso, mas só em um mundo normal, o que está longe de ser o caso aqui. Sem amarras e com o universo alinhado a nosso favor, Burton criou uma continuação adulta, gótica, sensual, estilosa e com humor macabro. Sem isso, não teríamos uma das cenas mais eróticas dos anos 90, que nem é uma cena de sexo. Michelle Pfeiffer, perfeita como mulher-gato, lambendo o rosto do Batman. Realmente uma obra-prima das adaptações de quadrinhos. Primeiro lugar, Batman: O Cavaleiro das Trevas. Filme de super-herói? Thriller policial? Estudo sociopsicológico? Ou um bom programa de ação? Como pode uma produção que deveria atender a um público jovem ser tudo isso e mais um pouco? Se existia um campo de força que separava as adaptações de quadrinhos do cinema convencional, ela foi estilhaçada por Batman: O Cavaleiro das Trevas. Injetando uma profundidade inédita no subgênero, Nolan criou uma neblina intensa sobre a linha que separa o bem e o mal. Uma dualidade que ganha uma literalidade assombrosa com a presença dos vilões. Aliás, Heath Ledger faz estrago com a maior interpretação já feita para o Coringa, ajudando a elevar o patamar deste que não é apenas o melhor filme do Batman, mas a melhor adaptação de quadrinhos de todos os tempos. Why so serious? E antes de encerrar esse vídeo, queria compartilhar com vocês as minhas coleções do Batman. Olha aqui, ó. O Batman velho e o Batman novo, tá bom? Essa é a coleção dos 4 primeiros Batmans, os 2 do Tim Burton e os 2 do Joel Schumacher. Olha aqui, em ordem aqui cronológica. O primeiro Batman, depois o Retorno, Eternamente, e Batman e Robin, que apesar de ser o pior do Batman, eu não vou me desfazer dele, porque senão vai desfazer a coleção, então é melhor ficar, né? E esse é o da trilogia Nolan, ou seja, os 3 filmes dirigidos por Christopher Nolan, inclusive o primeiro lugar. E olha só que legal, ó. Bota assim, a capa vira Batman Begins. Aí vira um pouquinho Cavaleiro das Trevas, mais um pouquinho o Ressurge, né? Muito legal, um box muito bacana. Ou seja, tem 3 filmes do Batman que eu não tenho. Um deles é o novo, que não tem como eu ter, né, já que acabou de sair nos cinemas. Mas também tem Lego Batman e Batman, o Homem-Morcego, da década de 60. Então quem tiver esses 2 filmes em Blu-ray ou em DVD e quiser fazer uma doação, lembre de mim, tá? Gostou do vídeo? Então deixe seu like aqui embaixo para ajudar muito o nosso canal. E me diz, já assistiu The Batman? Em que posição ele fica no seu ranking? Então coloca nos comentários pra gente conversar, beleza? E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e nenhum dos nossos rankings também. Certo? No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo, tá? Tchau!